Fala pessoal, beleza? Arnaldo GK, soluções em tecnologia automotiva. Vamos para mais um vídeo básico, né? Para as pessoas que estão iniciando no ramo, certo? Como a gente aqui trabalha, é uma empresa que trabalha com elétrica, eletrônica, diagnóstico avançado, e a gente também tem o conhecimento da parte mecânica do veículo para poder dar os diagnósticos avançados. Esse veículo aqui é um problema clássico, né? Defeito elétrico, beleza? Nada de eletrônica, somente elétrico, mas é um carro que tem airbag, que para muita gente provavelmente aí pode ser um bicho de sete cabeças, beleza? Realmente requer seus cuidados, porque são componentes bem sensíveis, certo? Mas não deixa de ser uma função convencional como os outros carros. Esse carro está com um defeito de buzina, certo? A suspeita desse veículo aí é da quebra da cinta, certo? Da fita lá do airbag. E aí eu vou mostrar para vocês se o defeito realmente é na fita ou se o defeito é na buzina, certo? Ou mesmo na instalação e no relé, né? Que faz o auxílio, o funcionamento da buzina aqui, que é o componente atuador do veículo, certo? i30 2010. Esse carro, pessoal, a gente faz a buzina lá dentro, certo? Um teste muito prático para a gente poder identificar se o defeito é na fita ou não, é identificar onde é que está o relé do veículo, certo? O relé do veículo, a gente vem aqui na literatura técnica, certo? Nesse caso aqui, vocês estão vendo que não tem informação nenhuma da buzina, normalmente tem, infelizmente. Literatura técnica é igual ao scanner, né? Não vai ter tudo, algumas coisas vai deixar a desejar. Mas aí qual o pulo do gato aqui? O pulo do gato, galera, o que é que eu faço? Venho aqui em relé, normalmente buzina vai ter relés, certo? Então, eu vou localizar o relé da buzina, certo? Aqui eu procuro, vamos aqui no descritivo, e aqui a gente já vê o relé da buzina, R7, certo? Vejo a posição dele, é esse camarada aqui, certo? Na ilustração aqui, nessa figura ilustrativa. E aqui no veículo é esse cara aqui, ó. Beleza? Esse camarada aqui. Então, o primeiro teste que eu faço, levanto a tampa aqui dos relés, certo? Vou verificar o quê? Cara, com o ouvido, se esse cara aqui vai estar batendo ou não. É o primeiro teste que eu faço para encurtar o caminho, certo? Eu vou fazer o teste aqui. O cara tá batendo, certo? O relé ele tá batendo. Talvez vocês não vão ouvir aí, porque o microfone tá aqui pendurado na minha goela, beleza? Então, galera, olha, o relé está funcionando. Digamos que esse relé estivesse funcionando, certo? E eu ainda quisesse fazer mais um teste preciso nele. Mas só que assim, vamos lá, a buzina desse carro, a gente está vendo que é num local bem de difícil acesso. A gente teve que ter essa grade aqui da frente, certo? Com muito cuidado. Então, eu sempre faço as pré-análises antes para me poder trabalhar menos, dar um diagnóstico mais rápido e preciso. Nesse caso aqui, qual foi o teste que eu fiz? A buzina está ligada, certo? Antes de tirar a grade. Então, eu vim aqui no relé, certo? Tirei o relé fora. Vamos para cá. Tirei o relé fora, certo? Verifiquei as alimentações. Eu sei que aqui nesse relé eu tenho que ter aqui a linha 30. Vamos lá. Linha 30 está aqui, certo? Eu tenho que ter uma alimentação positiva constante em uma das bobinas do relé, na realidade na bobina do relé, em um dos pinos da bobina. Aqui a gente tem uma alimentação também em uma das bobinas do relé. Esse carro ele buzina com a chave desligada, então a gente tem uma linha 30 ligada em um dos pinos da bobina do relé também. E no outro pino, eu tenho que ter o negativo vindo de lá da fita, certo? De lado da fita. Então eu já sei que o relé está funcionando porque eu ouvi o estralo, então a bobina está armando. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, segura aqui. Eu vou mostrar para vocês que quando eu buzinar lá, vai chegar um negativo aí, certo? Buzinei, chegou o negativo. Buzinei, chegou o negativo. Buzinei, chegou o negativo. Soltei a buzina, saiu o negativo. Por isso que o relé está armando. Aqui agora, pessoal, no pino 87 do relé, eu teria que ter um retorno negativo. Por quê? A buzina a gente sabe que tem uma bobina interna. Então a gente tem um retorno negativo, certo? Não tem um retorno negativo aqui, não vai buzinar. Ou seja, o relé está funcionando, a parte elétrica do relé, a chave também está funcionando, certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Cara, vou ter que tirar a buzina, certo? Aqui eu já tirei a grade, vou mostrar para vocês sem a grade, certo? Vou desligar aqui a buzina. Então, se eu tenho um relé lá que está armando com o negativo, no pino 30 do relé é uma linha 30, uma alimentação positiva, o que é que eu tenho que ter aqui direto na buzina? Eu tenho que ter o negativo, certo? Então, o negativo eu já tenho aqui direto. No outro pino de relé eu tenho que ter o quê? Eu tenho que vir
o positivo chaveado pelo relé, né? No pino do conector eu tenho que ter um positivo chaveado pelo relé. Então vamos fazer o teste desse pino aqui agora, certo? Foca aqui. Você vai ver no multiprobe, quando eu realizar, né, a função de buzina lá no volante, você vai ver que vai chegar um positivo aí, certo? Chegou o positivo, chegou o positivo. Então, com isso, galera, eu concluo que a minha parte elétrica está íntegra, beleza? Ou seja, cara, um teste desse aqui serve até para você testar o sistema de ar-condicionado, vários outros sistemas, certo? O relé de alimentação da central, o relé principal, o relé que alimenta os faróis, ou seja, você entendendo como funciona isso daqui, você vai encurtar bastante o seu diagnóstico, certo? Diagnósticozinho simples, né, galera? Talvez seja até um vídeo bobo, mas para muita gente isso aqui pega, beleza? Isso aqui é um trabalho bem técnico, ou seja, você tá cercando o defeito do carro para poder condenar uma peça, certo? Não é uma peça muito cara, mas vai incluir no seu trabalho e diminuir o seu tempo de trabalho, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Esse carro, ele tem uma buzina só para o alarme, que é a mesma buzina, né, que está com problema. Então eu vou ligar ela aqui e vocês vão ver que lá no pino 87 eu vou ter um retorno negativo, certo? Dessa buzina que tá boa. Eu peguei a buzina do alarme, coloquei aí no veículo, certo? Ela despencou ali um pouco. E vocês vão ver que a gente vai ter um retorno negativo aqui no pino 87, ó. Aqui já é o retorno negativo. Se eu injetar uma tensão aqui, ela vai buzinar. Quer ver? Ou seja, defeito do carro, buzina, não é a fita. O cliente já achava que era a fita. A gente fez a troca dessa fita aí tem uns 4 meses. E o cliente já estava triste achando que era a fita. Então não é a fita, certo? Não tem também por que ficar muito nervoso. Se fosse a fita, a gente iria trocar a fita, beleza? Porque a gente descartou de mexer lá na fita, desmontar o volante. Tem casos que precise fazer isso? Sim, tem casos. Quando a gente não tem a elétrica aqui perfeita, certo? Ou seja, o sinal que tem que vir lá do volante não vem. Então a gente tem que desmontar o volante para se certificar de que a parte externa da fita, certo? Essa parte aqui de cima da fita não está conduzindo para a parte, né, inferior dela. Então, nesse caso aqui, pessoal, mais um diagnósticozinho simples, certo? Mas muito técnico, beleza? E é isso que a gente tem que priorizar na nossa empresa. Diagnóstico técnico, certo? Com informações técnicas. Lembrando que nem sempre as informações que a gente tem na literatura vão nos dar um caminho de 90%. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem que ir pelo nosso conhecimento. Ou seja, eu não tinha informação de onde vinha a alimentação da buzina, mas eu sei que vem de lá do volante. Então, eu busquei o quê? Busquei o relé da buzina, identifiquei a localização dele, fui lá, tirei o relé, fiz os testes, estava tudo ok. Primeiro teste, né? Com a audição, vi que o relé estava armando, então eu teria que saber também se a gente tinha a linha 30, que às vezes o relé arma, mas a gente não tem a linha 30 do pino 30, que às vezes pode ser um defeito de um fusível que alimenta a linha 30 do relé. Beleza, pessoal? É isso aí. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve, dá aquele like lá. E esses são os vídeos que a gente vai postar para vocês aqui de uma forma geral na elétrica, eletrônica e de diagnósticos avançados, conforme a gente vai pegando na nossa empresa aqui. Valeu, pessoal!